Olá, nessa aula de hoje faremos uma análise do sistema de transporte urbano, compreendendo não apenas como um conjunto de infraestruturas, modos e operações, mas como parte integrante do processo de organização e transformação do espaço urbano. Olá, essa abordagem implica reconhecer que o transporte urbano atua não de forma isolada, mas em estreita articulação com o uso do solo, com a distribuição das atividades econômicas e com a dinâmica dos agentes que produzem a cidade. O transporte ele não é um sistema isolado, como a gente já discutiu. Ele é um elemento dentro de um sistema urbano complexo, que é a própria cidade. Tradicionalmente, o sistema de transporte urbano é descrito a partir de 4 componentes principais: infraestrutura, modos de transporte, operação e usuários. O primeiro, a infraestrutura, corresponde à base física do sistema, o que inclui as vias, os corredores exclusivos, estações, terminais. Os modos de transporte dizem respeito às diferentes formas de deslocamento, como ônibus, metrô, transporte individual, transporte coletivo, modos ativos. A operação envolve aspectos como frequência, integração, gestão e tecnologia. Os usuários e a demanda refletem os padrões de deslocamento da população. Esses componentes não podem ser compreendidos isoladamente. Os padrões de deslocamento são produzidos pela forma como o espaço urbano é organizado. Nesse sentido, a mobilidade não é apenas um fenômeno técnico, como a gente já viu, mas ela é a expressão de uma estrutura urbana. Esses padrões resultam da interação entre transporte e uso do solo. 4 elementos são fundamentais para compreender essa relação entre transporte e uso do solo. O primeiro, a diversificação do uso do solo, que orienta e condiciona as atividades humanas, influenciando a necessidade dos deslocamentos. Em segundo lugar, a distribuição desigual dessas atividades no território, que gerará fluxos obrigatórios de mobilidade. Em terceiro lugar, a qualidade dos serviços de transporte, que definirá os níveis de acessibilidade. E, por fim, a distribuição desses níveis de acessibilidade produz efeitos diferenciados de valorização e desvalorização do solo urbano. A partir desses elementos, é possível compreender o funcionamento de um ciclo estrutural que articula transporte e uso do solo. Inicialmente, a configuração do uso do solo vai determinar a localização das atividades urbanas. Essa configuração vai gerar a necessidade de deslocamento, que produz demanda por transporte. O sistema de transporte vai responder a essa demanda por meio da oferta de serviços e infraestrutura. Essa oferta vai alterar o nível de acessibilidade e, como consequência, vai ocorrer a valorização do solo urbano, o que tende a induzir novas transformações do uso do solo, reiniciando todo o ciclo. O transporte, dessa forma, não apenas responde à cidade, mas ele também atua ativamente na própria transformação da cidade. Quando se implementa um sistema de transporte sem considerar esse encadeamento, ou seja, essa relação entre sistema de transporte e uso do solo, muitas vezes pode ocorrer a indução da valorização imobiliária, a indução do deslocamento populacional e a própria reorganização espacial. A acessibilidade, portanto, constitui um fator determinante de valorização do solo urbano, influenciando diretamente as decisões de localização de atividades econômicas e investimentos imobiliários. Assim, ao investir em infraestrutura de transporte, o poder público não está apenas melhorando a mobilidade, mas ele também está interferindo nos processos de valorização do solo. Áreas mais acessíveis tendem a concentrar atividades e atrair investimentos. Áreas menos acessíveis tendem à marginalização e à segregação. Essa dimensão permite avançar para a compreensão mais crítica do papel do transporte na produção do urbano. Ele influencia, o transporte urbano vai influenciar diretamente o valor do solo, consequentemente, também influenciará os interesses dos agentes econômicos. Logo, o transporte não é neutro. Empresas buscarão localizações que são acessíveis. O mercado imobiliário, por sua vez, vai direcionar investimentos nas áreas mais valorizadas. E o Estado vai atuar, muitas vezes, viabilizando essas dinâmicas por meio da provisão de infraestrutura. O transporte participa
ativamente da produção e da reprodução do urbano, especialmente quando falamos de cidades capitalistas. Entre os muitos agentes que participam do processo de produção do urbano, destaca-se o Estado, pois ele tem um papel responsável, fundamental pela provisão de infraestrutura e pela regulação do solo urbano. Além disso, o mercado imobiliário vai buscar a valorização do solo, sendo um outro agente importante na produção do urbano. As empresas comerciais e de serviços, que vão se orientar pela acessibilidade na definição das suas localizações, e a população que busca na cidade as condições para a reprodução da sua vida. Os interesses desses diversos agentes, muitas vezes, não são convergentes, ao contrário, são conflitantes, o que vai tornar, portanto, tanto o processo de produção quanto o processo de planejamento e de decisões, processos conflituosos. As intencionalidades dos sujeitos que produzem urbano são muitas vezes distintas e desiguais, o que torna a cidade um espaço marcado por disputas e conflitos. Logo, também as decisões em transporte vão refletir disputas e conflitos. Nesse sentido, o processo decisório no setor de transporte não pode ser reduzido a uma escolha técnica baseada em critérios de eficiência. Trata-se de um processo político, no qual diferentes alternativas precisam ser avaliadas à luz das restrições econômicas, institucionais e sociais. A seleção de projetos, a definição de recursos vão refletir não apenas as análises técnicas, mas também essas disputas entre interesses distintos dos muitos agentes que produzem a cidade. Também é importante considerar que os impactos dos sistemas de transporte sobre o espaço urbano não são nem automáticos, nem homogêneos, vão incidir de formas distintas sobre o território. Essa discussão pode ser ilustrada a partir de 2 casos. O primeiro é a implementação de corredores de BRT no contexto dos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro. Essa implementação foi o resultado de um processo decisório condicionado por restrições de tempo e orçamento. O BRT, naquele momento, apresentou-se como uma solução viável no curto prazo, devido ao menor custo e à rapidez de implementação quando comparado com o metrô. No entanto, em diversos corredores da cidade, o sistema rapidamente atingiu sua capacidade, evidenciando limitações estruturais dessa escolha. Decisão eficiente nem sempre é solução estrutural, como no exemplo citado. O segundo exemplo, o segundo caso, é São Paulo, em que a gente observa uma dinâmica distinta, mas também reveladora. A expansão do metrô, embora reconhecida como eficiente em termos de capacidade e desempenho, enfrenta limitações que estão associadas ao alto custo e à complexidade da sua implementação. Ao mesmo tempo, a rede de ônibus desempenha um papel central na cobertura territorial, ainda que frequentemente sobrecarregada. Nesse contexto, áreas atendidas por sistemas de alta capacidade tendem a apresentar maior valorização imobiliária, reforçando aí, como a gente viu, a relação entre acessibilidade e valor do solo. Contudo, esse processo também pode contribuir para a exclusão socioespacial, quando nós produzimos na cidade territórios que não são dotados dessa infraestrutura de alta capacidade do transporte urbano. O que a gente vê, então, é que os processos decisórios devem combinar uma série de dimensões e aspectos que passam pela evidência técnica, pelas restrições econômicas, pelo tempo e pelas pressões políticas. Diante desse conjunto de elementos, é evidente a necessidade de integração entre políticas de transporte e uso do solo. O objetivo do planejamento ele não deve ser apenas ampliar a capacidade de deslocamento, mas também deve ser o de criar condições para reduzir a necessidade de deslocamento por meio de uma organização mais equilibrada das atividades no território da cidade. Isso implica promover uma maior diversidade de uso, reduzir a segregação espacial e aproximar moradia, trabalho e serviços por meio de estratégias como, por exemplo, o uso misto, a proximidade funcional e a menor dispersão urbana.
Em síntese, na aula de hoje, vimos que o sistema de transporte urbano precisa ser compreendido como parte de um sistema mais amplo, no qual infraestrutura, acessibilidade, uso do solo e agentes sociais estão profundamente interconectados. As decisões nesse campo, portanto, não são neutras, refletem escolhas, intencionalidades que impactam diretamente a forma urbana e a distribuição de oportunidades na cidade. Assim, mais do que definir como as pessoas se deslocam, o planejamento de transporte precisa contribuir para definir que tipo de cidade está sendo produzida e quem se beneficia dessa configuração. Algumas referências da aula de hoje e até a próxima!